Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Um Novo Dia da Comunidade Sol da Justiça. Esse programa que deseja abençoar a sua vida, esse programa que entra na sua casa com uma palavra de Deus ao seu coração, com uma palavra de poder transformador do Senhor, de poder capaz de mudar a sua história, de poder capaz de abençoá-lo, capaz de romper com todo tipo de amarração, de maldição que esteja cercando a sua vida. Nesse mês nós estamos falando sobre família, porque família é uma instituição divina. Deus constituiu a família e mês de maio é um mês voltado para a família, onde as pessoas falam do Dia das Mães, onde a gente comemora esse dia tão significativo e tão importante na nossa vida. É mês de noivas também, mês de muitos casamentos. Afinal, a família está no coração de Deus e Deus deseja abençoar você e a sua família. Nós vamos adorar o Senhor e voltamos já com o programa Um Novo Dia. O tempo todo Deus é bom. Amém? Aleluia. Vamos declarar.
grande marca que nasceu iluminada e sem limites para a perfeição. A grande indústria brasileira em bancos e revestimentos 100% em couro nobre. Nas aeronaves. Veículos nacionais e importados. Design, cor e padrão original do veículo. Couro e Arte, com entrega rápida para todo o território nacional. Acesse couroearte.com.br e faça já o seu pedido. Estamos de volta com o programa Um Novo Dia da Comunidade Sol da Justiça. Eu convido você agora para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, deixar Deus falar o nosso coração, ouvi-lo com certeza. Ele tem uma palavra para a sua vida nesse momento. Nós vamos estar falando da palavra de Deus, de uma história bíblica, de dois irmãos, porque nós estamos falando sobre família. Eu quero falar sobre essa família da Bíblia, que é a família de Jacó. Jacó, eles eram apenas em dois irmãos. Ele tinha um irmão chamado Esaú, os dois eram gêmeos. E Jacó, ele teve uma história familiar negativa de certo ponto, mas que teve um final muito feliz, porque Deus entrou nessa história e mudou o final dessa história. No livro de Gênesis, capítulo 26 em diante, nos conta a história de Jacó. E eu quero perguntar para você, nesse momento, qual é a sua história? Todos nós temos uma história, claro, é óbvio. Eu tenho a história de vida minha, sei que você tem a sua história de vida também. E Jacó teve a sua história, que nós vamos estar falando nessa programação. E eu pergunto para você e gostaria que você me respondesse, qual que é a sua história? Nós entendemos que a nossa história, ela não começa no dia em que a gente nasce. Muitas pessoas pensam isso. A minha história começa através do meu nascimento. O dia que eu nasci começa a minha história. Mas não é verdade. A nossa história começa com a nossa convivência familiar, com a nossa família. Porque é na família que surgem as influências que vão marcar o curso da nossa vida. É na família que nós recebemos toda uma formação de vida que vai nos levar a influências, a coisas na nossa vida que já se originam ali no contexto familiar. Não existe ser humano sem história, essa é a verdade. Todos têm a sua história, cada um tem a sua história. Alguns têm a sua história marcada por lágrimas, outros têm a sua história marcada por muitas alegrias, outros têm a sua história cheia de sonhos, de oportunidades, desejos, memórias, fracassos, conquistas, derrotas. Enfim, nós temos a nossa história. Uma história que muitas vezes não é a história que nós gostaríamos que fosse escrita na nossa vida. E aqui nós vimos a história de Jacó, uma história marcada por conflitos. Jacó, ele teve um problema na sua família, ele se criou num lar bem disfuncional, um lar onde a mãe amava Jacó e o pai amava Esaú, seu irmão. Havia aí já alguma coisa em desequilíbrio, a preferência dos pais pelos filhos, porque Jacó, ele teve uma deformação no seu caráter. Ele cresceu nesse ambiente que não foi bom para a vida dele. E surgiram-se conflitos no coração de Jacó. E nós entendemos que muitos filhos nascem e convivem em lares, são vítimas de lares desequilibrados, carregam por toda a sua vida traumas, abusos, injustiças, desrespeito, marcas na sua vida que não são positivas, por causa de um lar muitas vezes em conflito. Existem os conflitos na família relacionais, que é o conflito que nós estamos falando aqui de irmão e irmão. Agora existem conflitos também de pais e filhos, de pais e pais, de filhos com pais, de irmãos com irmãos, como nós vimos aqui. Enfim, nós sabemos pela história que Jacó, ele se aproveitou de um momento de fragilidade do seu irmão Esaú. Esaú chega do campo, ele era caçador, com muita fome. E Jacó estava cozinhando lentilhas
E Esaú pediu um prato de lentilha para Jacó. E Jacó negociou com Esaú. Falou, olha, eu te dou sim um prato de lentilhas, mas você tem que me dar o direito de primogenitura, que era a herança que o filho mais velho recebia dos seus pais por direito, por seu filho primogênito. Eram as bênçãos de Deus, a herança que ele recebia. E Jacó desejou isso do irmão. E o irmão, no ímpeto, na fome, falou, tudo bem, o que me vale agora a minha herança se eu estou morrendo de fome? E levianamente ele deu para o seu irmão o direito de receber a bênção no seu lugar. Então nós percebemos aí que Jacó, ele tem um problema de caráter. O nome Jacó no original significa usurpador e enganador. Jacó engana seu irmão. Jacó começa uma trajetória na sua história de vida ruim. E não só isso, mas ele tomou literalmente a bênção do seu irmão no momento que o pai estava para morrer e abençoar os filhos de Jacó, veio no lugar do seu irmão, enganou o pai e tomou o direito do seu irmão da bênção, tendo enganado o seu pai. O que eu gostaria de falar aqui? Relacionamentos não resolvidos produzem muitos problemas no seio de uma família. Nós temos que resolver os nossos relacionamentos interpessoais, principalmente quando diz respeito a familiares nossos, a pessoas do nosso sangue. Esses irmãos tiveram problemas seríssimos no seu relacionamento por causa de coisas que não foram bem trabalhadas, de coisas que se desajustaram na sua vida. E esses conflitos se estenderam também para o espiritual. Nós percebemos que Jacó, ele tinha conflitos com Deus. Jacó, ele não conhecia Deus. E por não conhecer a Deus, o relacionamento com Deus era condicional. No momento em que ele teve uma das revelações de Deus em sonhos, ele chega para Deus e ele diz, Senhor, se tu me abençoares, eu prometo que você é fiel. Veja você que ele estava negociando com Deus. E quantas vezes a gente tem um relacionamento com Deus através de condições nossas. Se Deus não cumprir os nossos requisitos, se Deus não fizer aquilo que eu desejo, se Deus não me dá aquele sonho que eu sonho, se Deus não me der aquele milagre que eu quero receber, eu não vou mais amar a Deus da maneira que ele deve ser amado. Foi isso que Jacó fez. Ele disse, Senhor, se tu me abençoar, eu vou ser fiel a ti, mas se tu me abençoares. Quantos de nós temos um relacionamento com Deus condicional? Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der isso, eu dou aquilo. Se o Senhor me abençoar nessa parte, eu vou servir o Senhor. Mas na verdade é que não deveria ser assim. Nós temos que amar a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. Eu não posso amar a Deus somente porque Ele me abençoa. Eu não posso amar a Deus somente porque Deus ele me dá aquilo que eu quero. Não, eu tenho que amar a Deus porque Deus é Deus. E você também tem que amar a Deus independente. Se Ele não te dá exatamente aquilo que você está buscando, você precisa amá-lo da mesma forma. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus esperava de Jacó. Nós devemos ser fiéis primeiro para depois a gente ser abençoado. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. Nós queremos ser abençoados para aí nós nos tornarmos fiéis. E eu estou falando com você nesse momento, ei? Você que tem vivido um relacionamento com condição para Deus. Você que tem estado frustrado. Você que já nem deseja mais estar na presença de Deus. Por quê? Porque você tem servido a Deus com trocas. Você tem servido a Deus pelo que Ele pode fazer para você. Você tem desejado a mão de Deus e não o coração de Deus. E na verdade, o coração de Deus leva a mão de Deus se direcionar para a nossa vida. Mas primeiro nós temos que tocar o coração de Deus e não ficar só querendo as bênçãos, não ficar só querendo os milagres na nossa vida. Jacó tinha um problema e esse problema se transferiu, não só um problema familiar, mas agora se transfere para um relacionamento com Deus que era um relacionamento impessoal. Ele não conhecia o Senhor como deveria conhecer. O nome do conflito de Jacó era Esaú, seu irmão. Eu pergunto para você, qual é o nome do seu conflito? Como se chama seu conflito? Tem um nome. Como é o nome? Como é o nome desse conflito que você tem no meio da sua família, no meio da sua casa?
Qual é esse nome? Mas nós vamos ver como que Deus trata com os nossos conflitos, porque Deus trata. E eu quero dizer algo para você que às vezes não é bom você ouvir, porque a gente é assim. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, mas a gente não quer ouvir o que Deus quer falar. E eu sei que não é bom para você ouvir isso, mas Deus, Ele trata com os nossos conflitos. Deus, Ele vai nos chamar para a responsabilidade, porque não é a vontade de Deus nos ver com a nossa família em inimizades, em brigas, em discussões, não é a vontade de Deus. Então Ele vai tratar isso na nossa vida e Ele vai tratar com nossos conflitos. E como que Deus faz isso? Primeiro, Deus nos conduz a um momento de decisão. Jacó, ele fugiu por muitos anos. É assim que a gente faz muitas vezes os nossos conflitos, nós fugimos. Nós não vamos mais na casa daquela pessoa, nós não ligamos mais para aquela pessoa, nós não falamos mais com aquela pessoa porque nós estamos fugindo dos nossos conflitos. E Jacó fugiu da sua terra para uma outra terra, porque ele tinha um conflito com seu irmão que agora o odiava. E ele fugiu nessa terra onde ele esteve, ele casou-se, ele prosperou, teve filhos, mas lá dentro dele, no íntimo, ele tinha um conflito muito grande. Ele sabia que tinha uma situação que não tinha se resolvido dentro da sua família. E isso machucava o coração de Jacó. E eu quero dizer algo para você agora: tempo, dinheiro, casamento, filhos, mudança geográfica de um local para outro, nada pode tirar o conflito que está instalado aqui dentro da nossa alma, nada. Só Deus pode fazer isso. Só Deus podia fazer isso por Jacó. E chegou um momento que Jacó precisou de uma decisão. E sabe qual foi a decisão de Jacó? Voltar e vir e reconciliar com seu irmão. E eu quero dizer algo para você agora nesse momento. É preciso sim fazer o caminho de volta. Nós temos que decidir, e se preciso for, fazer o caminho de volta, porque sempre existe um caminho de volta. Por mais que você fuja, vai chegar um momento em que esse caminho de volta tem que acontecer na nossa vida. Há um caminho que Deus tem para mim e para você, que chama-se caminho da reconciliação. Jesus, ele fez esse caminho por nós. Ele veio aqui a esse mundo, ele nos reconciliou com Deus. Eu só posso estar aqui falando com você de Deus. Eu só posso estar aqui orando por você, porque um dia Jesus fez isso por mim. Ele veio e ele foi a ponte de reconciliação entre mim e Deus. E ele é a ponte de reconciliação entre você e esse familiar seu que você tem conflito. E nesse mês da família, eu quero chamar você para essa palavra, dizendo: acerte, perdoe, reconcilie-se. Jacó, ele voltou para a sua terra. E quando ele volta, ele manda presentes e ele manda dizer para o seu irmão que ele queria acertar as contas com o seu irmão. E o seu irmão vem até o encontro dele e o seu irmão o perdoa. E houve um final feliz, eles se abraçam, eles choram, eles se presenteiam, eles convivem novamente em harmonia. Aquilo que muito tempo foi roubado deles, agora Deus traz o poder da restituição, o milagre da reconciliação, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Você está me ouvindo nesse momento, e eu sei que você está dizendo assim: mas é impossível, faz tanto tempo que eu não vejo essa pessoa, tanto tempo que eu não falo com essa pessoa, tanto tempo, não tem mais como. Pois eu digo algo para você: há um caminho de volta, e Deus vai conduzir você a esse caminho, e esse caminho vai te levar em direção a essa pessoa que você precisa estender o seu perdão e também ser perdoado por ela. Essa pessoa que você machucou, essa pessoa que você agiu com injustiça, essa pessoa que você abusou, essa pessoa que de alguma forma você fez algo de mal para ela e você precisa reconciliar-se com ela. Você tem um conflito com ela. Ou essa pessoa que fez com você esse mal e você tem um conflito com essa pessoa. Há um caminho de volta, mas você tem que decidir nesse dia, dizer para Deus: Senhor, eu realmente quero acertar todas as coisas com a minha família, porque essa família é a família que o Senhor me deu. Deixa eu dizer algo para você: muito tempo na minha vida eu não queria a família que eu tinha.
Muito tempo da minha vida eu me questionei, mas por que essa família? Por que Deus não me deu outra família? Por que eu tive que ir nessa família? Por que esse é meu pai? Por que essa é minha mãe? Por que esses irmãos têm que ser os meus irmãos? Tantas famílias melhores, tantas famílias mais bonitas, tantas famílias mais estruturadas. Por quê? Porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Hoje eu entendo. E eu quero dizer isso para você. Não é a família do seu ideal. Não foi aquilo que você idealizou para você, não. Mas foi o que Deus idealizou para você. Esse irmão foi o que Deus idealizou para você. Esse pai, essa mãe foi o que Deus idealizou para você. Esta família é a família que Deus projetou para a sua vida. Então receba a sua família no seu coração e vença os conflitos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você que ouviu dessa palavra e você que tem conflitos no seu coração, conflitos no seu relacionamento familiar. Eu quero abençoar a sua vida. Muitos anos, muito tempo da minha vida eu tive muitos conflitos. Muito tempo da minha vida eu vivi com muita raiva da minha família, com muito ódio no meu coração, do meu pai, da minha mãe. E alguns irmãos até com alguns problemas, mas Jesus curou isso, porque Jesus ele faz isso por nós. Eu quero orar para que Deus faça isso na sua família. Todos os conflitos sejam sanados por Deus. Todas as dores, Deus traga do bálsamo e cure todos os problemas que não estão conseguindo se resolver. O Senhor faça isso por você. Vamos orar. Ore comigo agora. Coloque a sua mão no seu coração e fale com Deus nesse momento juntamente comigo. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, essa pessoa agora que ora comigo, ela tem conflitos familiares. Ela tem conflitos dentro dela, Senhor, como Jacó tinha, coisas não resolvidas na sua vida com a sua família. Mas nesse momento, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa com essa palavra. O Deus que fez com que Jacó voltasse, reconciliasse com seu irmão Esaú, e eles tivessem ali, Senhor, uma família, segundo era o projeto de Deus na vida deles. Que esse Deus agora faça isso por essa pessoa. Senhor, isso que está acontecendo nesse lar, na vida dessa família, não procede de Ti. Eu sei que o Senhor nunca desejou esse rompimento. Eu sei que o Senhor nunca desejou esse clima que está nesse seio familiar, nesse convívio familiar. Eu sei que o Senhor nunca quis isso para essa família, Deus, mas as más formações do nosso caráter, Satanás, aquele que vem para destruir, ele entrou na história dessa família e ele tem feito tantas coisas tristes acontecerem. Mas agora, Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe, para que haja novamente harmonia nesse lar, para que haja reconciliação na vida dessa família, reconciliação marido e esposa, reconciliação pai e filho, irmãos e irmãos, haja reconciliação, nora e sogra, genro e sogros, haja da reconciliação do Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Ti, Deus, e nós cremos que tudo é possível e o Senhor pode ordenar sobre essa família o Teu milagre. Receba em nome de Jesus o milagre da harmonia, o milagre da bênção, o milagre da reconciliação, do perdão de Deus sobre a sua família, em nome de Jesus. Se o Senhor assim o permitir, nós estaremos sim de volta no próximo programa, mas eu convido você a estar participando em uma de nossas reuniões na comunidade Sol da Justiça. E nós estaremos orando por você, orando pela sua família e desejando a você e a sua família de toda sorte de bênçãos de Deus. Deus te abençoe. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais,
eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai.